Ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário com origem do sistema cartesiano em seu centro, tendo como sentido positivo o anti-horário. 1Q, 2Q, 3Q e 4Q são chamados, respectivamente, de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O ponto A de abscissa 1 e ordenada 0 é chamado de origem dos arcos. O ponto P é a extremidade do arco X. O eixo vertical passa a se chamar eixo dos senos. A ordenada do ponto P corresponde ao seno do arco X. Denotamos a função seno como sendo f de r em intervalo fechado menos 1, 1, onde y igual a seno de x é a imagem da variável independente x. O eixo horizontal passa a se chamar eixo dos cossenos. A abscissa do ponto P é chamada de cosseno do arco X. Definimos função cosseno como sendo f de r no intervalo fechado menos 1, 1, onde y igual a cosseno de x é a imagem da variável independente x. Retificar um arco é obter um segmento de reta que tenha o mesmo comprimento dele. Na presente animação, fizemos a seguinte experiência. Colocamos tinta azul em uma circunferência de raio unitário com um ponto P em contato com um plano horizontal. Em seguida, rodamos, sem deslizar, essa circunferência sobre o plano numa única direção até o instante em que o ponto voltou a contactar o plano. O comprimento do rastro deixado no plano é igual ao comprimento da circunferência, portanto, sua retificação. Como sabemos, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes r, e como r no caso é igual a 1, o comprimento será 2π vezes 1, que é igual a 2π, aproximadamente 6 inteiros e 28 centésimos. Por essa animação, notamos que enquanto o arco X varia de 0 até 2π, isto é, completa uma volta, a função y igual a seno de x assume valores no intervalo fechado de menos 1 até mais 1, o que se repete a cada volta completa, daí a função seno ser periódica de período 2π. Nessa animação temos
Na cor rosa, o ciclo trigonométrico sendo construído. Na cor vermelha, a retificação concomitante do ciclo trigonométrico. E na cor azul, a construção do gráfico da função seno de x para x variando no intervalo de 0 a 2π. A função seno está definida no conjunto dos números reais, assumindo valores no intervalo fechado de -1 até +1. Por essa animação, notamos que enquanto o arco x varia de 0 até 2π, isto é, dá uma volta completa, a função y igual a cosseno de x assume valores no intervalo fechado de -1 até +1, o que se repete a cada volta completa. Daí dizemos que a função cosseno é periódica de período 2π. E nessa animação temos, na cor rosa, o ciclo trigonométrico sendo construído. Na cor vermelha, a retificação concomitante do ciclo trigonométrico. E na cor azul, a construção do gráfico da função cosseno de x para x variando no intervalo de 0 até 2π. A função cosseno está definida no conjunto dos números reais, assumindo valores no intervalo fechado de -1 até +1. Os triângulos BDO e CEO são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, pois têm um par de ângulos retos, BDO e CEO, um par de ângulos congruentes de medida A, BOD e COE, e um par de lados congruentes de medida igual ao raio do ciclo OB e OC. E chegamos a essas duas propriedades. P1, cosseno de π sobre 2 menos A é igual a seno de A. E P2, seno de π sobre 2 menos A é igual a cosseno de A. Os triângulos BDO e CDO são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, pois têm um par de ângulos retos, BDO e CDO, um par de ângulos congruentes de medida A, BOD e COD, e um par de lados congruentes de medida igual ao raio do ciclo OB e OC. E chegamos a essas duas propriedades. P3, seno de menos A igual a menos seno de A. E P4, cosseno de menos A igual a mais cosseno de A.
Aqui temos a senoide, gráfico da função seno de x no intervalo de menos 2π até 2π, tendo seus valores variando no intervalo fechado de menos 1 até mais 1. E aqui temos a cossenoide, gráfico da função y igual a cosseno de x, no intervalo de menos 2π até mais 2π, tendo seus valores também variando no intervalo fechado de menos 1 até mais 1. Pelo gráfico senoide no intervalo de menos 2π até mais 2π, notamos que o período da função y igual a seno de x é 2π. Pelo gráfico cossenoide, notamos que o período da função y igual a cosseno de x, no intervalo menos 2π até 2π, também vale 2π. O gráfico da função seno de x sobre 2 no intervalo de menos 2π até 2π nos mostra que seu período é 4π. O gráfico da função y igual a seno de 2x no intervalo de menos 2π até 2π indica que seu período vale π. O gráfico da função y igual a seno de 3x sobre 2 no intervalo de menos 2π até 2π nos atesta que seu período é 4π sobre 3. O gráfico da função y igual a seno de menos 5x sobre 7 no intervalo de menos 14π sobre 5 até 14π sobre 5 mostra que seu período vale 14π sobre 5. Da observação dos gráficos até aqui apresentados, podemos enunciar que o período da função y igual a seno de a vezes x é 2π sobre a em módulo. Podemos generalizar enunciando que o período da função y igual a mais b seno de cx mais d é
2π sobre c em módulo. E também que o período da função y igual a mais b cosseno de cx mais d tem por período módulo de 2π sobre c.